Olá, bom dia! O programa de hoje traz um assunto bem bacana, que é uma novidade ainda aqui na nossa região: justiça restaurativa. Nós vamos ver também como fazer os seus filhos irem à mesa, um jantar, um almoço e deixarem vocês pais orgulhosos. Veja também uma dica de beleza de dentro para fora com a doutora Gláucia Peron. O programa Rose Leonel está começando. Programa Rose Leonel, Rose Leonel, programa Rose Leonel. Olá, agora a gente vai falar sobre uma prática recente, né, aqui na nossa região, né, relativamente recente, que é a justiça restaurativa. Vamos conversar com a professora Isa, da FCV. Isa, o que seria a justiça restaurativa? Se a gente puder falar dela assim, de uma forma bem simples, a justiça restaurativa, ela é aquele espaço de fala e de escuta, é o empoderamento da fala do outro, de uma escuta e de uma fala respeitosa. É um espaço que você cria para que ambas, todos possam falar e ser ouvidos e possa realizar a reflexão sobre as suas atitudes, né? Às vezes a gente tem atitudes que não são muito legais e a gente só é punido. A prática restaurativa não desconsidera o erro, o conflito, nem a violência em si, nem os atos violentos, mas ela olha com outro olhar, um olhar de restaurar, né? Um olhar restaurativo. Por isso que essas práticas elas têm ganhado muito espaço, né? Porque no momento que a gente vive, a gente não tem espaço de fala. Verdade, a gente sofre com muita intolerância, só crítica e intolerância. Isso. E quando você cria um espaço que ele é simples, ele é um espaço simples, mas você dá poder ao outro, né? Empodera o outro através da palavra, porque quando eu falo, eu penso o que eu falo e eu sinto o que eu falo. Então, é este processo de rever, de reconstruir e construir a partir do outro. E de rever também, né? De uma autorreflexão. Sim, é uma possibilidade de você fazer uma caminhada e retornar ao seu próprio eu. Então, a sua essência, que em alguns momentos você perde pela luta do dia a dia, pelas questões que você sofre, ou pela intolerância. Então, você vai para um caminho que, de repente, ele não é muito positivo. E quando você para e se coloca em círculo, se dispõe a estar em círculo, né? Você consegue voltar à sua essência, voltar ao seu eu e pensar sobre. Em círculo que você fala nessa prática restaurativa. A prática restaurativa, ela tem algumas diretrizes que a gente segue e toda a conversa, todo o diálogo, ele é feito em círculo. Porque a palavra e o que você colocar, ele vai ser dialogado em círculo. Quando eu estou em círculo, eu não tenho hierarquias, né? Então, eu sou eu, Isa, você é a Rose, e assim a gente vai para o círculo de... Igual para igual. Exatamente, igual para igual. Não tem o coordenador, não tem o professor, não tem o patrão, não tem o empregado. É a pessoa. É a pessoa. O que nós olhamos naquele momento é a pessoa. Então, como pessoa, você pode se colocar, né? E por que ele é poderoso? Porque a gente tem dentro dessas diretrizes o respeito ao que o outro fala e o respeito daquilo que a gente ouve e o sigilo. Então, tudo que é colocado no círculo, ele é sigiloso, porque cada um coloca o seu sagrado, né? Eu digo que quando você vai para o círculo, você vai disponibilizar ao outro o seu sagrado, você vai ao encontro do outro. Então, nessa perspectiva, eu preciso ter respeito de te ouvir.
Quando eu respeito o que você fala e acolho como sagrado, ele é sigiloso e ele fica no círculo e ele não sai do círculo. Essas são as diretrizes. Que bacana, né? Eu estou pensando muito que isso é importante porque nós vivemos uma época de intolerância, né? E às vezes a gente nem quer ouvir o outro, não tem paciência e quando ouve a gente já rejeita e já ataca o outro. Então, e essas práticas, elas são importantes no ensino, né, na justiça, em todas as instâncias. São práticas possíveis em quais situações? Em todas. Na escola, no espaço da instituição educativa, ela é muito bem-vinda. Nós já realizamos aqui na UniFCV alguns círculos, né, via projeto Aconselhamento, que é outro projeto de fala e de escuta aqui da UniFCV e que também abriga o projeto Perspectiva, que é o da justiça restaurativa, das práticas restaurativas. Então, a gente vai para a sala de aula e propõe o círculo também com os alunos. E aí a gente coloca esse espaço de fala para o aluno também, para aluno, para professores, para os colaboradores, né? E nestes momentos fica muito claro que tudo que for colocado, ele não é passível de julgamento. Né? Nós não vamos lá ouvir para julgar, isso pode, isso não pode. Não, nós vamos acolher. Né? A gente acolhe e a gente pensa junto, diante do que foi colocado, qual o melhor caminho. O que eu posso ceder aqui, ou o que o outro pode ceder lá, ou pode pensar, para a gente chegar num bom termo, para todos os lados. Então, o poder da justiça restaurativa das práticas é isso, porque eu verdadeiramente, respeitosamente te escuto. Eu não só ouço, eu escuto. Eu escuto e penso sobre, e juntos pensamos sobre, e encontramos o caminho juntos. Que bacana, então é um espaço para solucionar conflitos. Também, para celebrar também. Não só para conflitos, para a gente celebrar momentos bons, rever um processo. Por exemplo, nós estamos chegando ao final de um semestre. É muito pertinente celebrar esse processo, né? Que foi feito de dores, de quedas, de acertos e de erros, mas que a gente pode sentar juntos e pensar a caminhada. Isso também é um círculo de celebração, de autoconhecimento, de conflitos de uma situação que surge, né, no ambiente da família, no ambiente de sala de aula, no ambiente do trabalho. Então, você pode trabalhar inúmeros temas dentro desse espaço. E no momento que a justiça prima pela mediação, por uma situação de acordo, também deve ser bastante usada essa prática de agora em diante, né? Com certeza. A gente não nega todas as outras práticas que vêm sendo usadas, né? Mas a gente pensa que é um outro caminho, é um outro olhar, né? Para as infrações cometidas, né? É um outro olhar que a gente tem e é um olhar para o ser humano. Voltamos a repetir, não desconsideramos o ato que foi feito. Precisa trabalhar, porque a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete e desconsiderar, né? Mas a gente olha o ser humano e tenta voltar no contexto e entender por que daquela atitude. Né? Mais do que a gente entender, levar a própria pessoa que sofre com este ato, que machucou, que ofendeu, levar aquele que fez também, aquele que agrediu, aquele que ofendeu, a pensar sobre, a repensar sobre a sua atitude, né? Como que ele se coloca naquele meio em que ele está, como que ele pode repensar maneiras de minimizar aquela situação. Tem coisas que não dá mais para apagar, mas a gente pode repensar e pensar num caminho novo, num caminho diferente. Então, eu só posso pensar em novos caminhos se eu tiver um momento de reflexão. É sobre isso, né? E retornar, eu penso sempre que é retornar à minha essência. Qual é a minha essência?
né? Qual é esse eu que eu tenho, né? É isso que vai dar o tom das nossas ações e às vezes a gente se perde um pouco desse eu. Então, quando a gente volta neste eu, a gente pode pensar novas possibilidades. É isso que as práticas restaurativas colocam. Que bacana. Aí, gente, acho que já deu para a gente ter uma ideia e creio que nós vamos ouvir falar várias vezes sobre práticas e justiça restaurativa. Isa, muito obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muitíssimo o espaço. Me encanta muito o projeto Perspectiva, né? Chegou em Maringá também, foi inaugurado um espaço também. Foi inaugurado, a prefeitura essa semana, né? O Núcleo de Práticas Restaurativas, aqui próximo da UniFCV. É um espaço maravilhoso de um trabalho que teve um início já de longa data, né? De pessoas que buscaram dialogar, que trabalharam pela cultura do encontro. E a semente, ela já vem germinando e a gente espera que isso se alastre por todas as instituições. Nós vamos ter vai ser grandioso. Só o começo. E agora é só o começo. Eu gostaria de aproveitar o momento e agradecer muitíssimo vocês, né, por esse espaço, mas também agradecer muitíssimo ao nosso reitor, o professor José Carlos Barbieri, que nos apoia incondicionalmente, né? Vamos fazer, e ele está sempre junto conosco. A professora Grazi também, que é diretora de graduação, dos cursos de graduação, que nos tem apoiado em todas as nossas iniciativas, né? Então, quando a gente encontra este apoio, as práticas, elas se alastram, elas criam cultura, criam lastros maiores e mais rápido. Então, a gente agradece muito todo o apoio da instituição a este projeto. Rose Leonel, programa Rose Leonel.